Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do Templo do Cristianismo Espírita Recanto de Interlagos. É com muita alegria que nos reunimos para mais uma noite de aprendizado, de conexão com o Altíssimo. Eu os convido a buscarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para o corpo físico, mental e espiritual. E vamos então serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração e vamos nos sentindo envolvidos pelo amor de Jesus. Vamos agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos ao nosso Pai Criador pela dádiva da vida, por podermos estar dando mais um passinho na nossa evolução, no nosso aprimoramento. Agradecemos por todas as bênçãos que nos são dadas diariamente pelos seus mensageiros de luz, Pai, que nos envolvem e nos auxiliam com o seu amor. Que as nossas preces e as nossas vibrações possam chegar ao coração de cada um, levando a paz, o equilíbrio e o fortalecimento espiritual. Nós te pedimos, Pai de amor e bondade, pelo TCR Recanto de Interlagos e por todos que lá se aportem, encarnados ou desencarnados, que o teu amor, Senhor, nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão e ao respeito pelo nosso semelhante, e que a tua luz divina de amor, de cura, envolva neste momento todos aqueles que estão em um leito de dor, nos hospitais ou em seus lares. Que os teus santos anjos possam levar o socorro, o auxílio aos nossos irmãos em situação de rua, aqueles que sofrem em uma cela de prisão, aqueles que se afundam no abismo das drogas, que possam perceber o mal que fazem a si e aos seus entes queridos que os rodeiam, que possam aceitar ajuda e tenham força para repelirem as más influências. Pedimos-te também, Senhor, que todos aqueles que clamam pelo teu amor, pela tua misericórdia, sejam atendidos em suas súplicas. E te pedimos por todos os nossos entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, que recebam as nossas vibrações amorosas e o nosso sentimento de ternura e gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Mensagens de Luz, recebidas por Benedito Pacheco. Vai ser sobre servir com amor. Não importa a atividade, que nós vamos executar, pode ser uma tarefa trabalhando em casa, ofertando para uma assistência social, para podermos trabalhar na espiritualidade, servindo dentro de um templo, dentro de um centro espírita. Por quê? Porque embora não pareça, a grande soma de energias nós gastamos, E são energias do quê? No devotamento ao trabalho para se realizar com amorosidade. Isso é muito importante sabermos, E a serenidade é a condição essencial para nós podermos nos transformar nessa obrigação em bem servir. Que importante, nós entendermos isso. Nós não estamos fazendo porque estamos ganhando algum dinheiro, algum salário, não. É um devotamento. O espírito sereno e calmo não se abate na revolta
e servo com todo carinho, numa aura benéfica, valorizando o serviço e colocando-se em clima de respeito, isento de malquerência, quer dizer, eu vou fazer porque tudo isso é com amor. Mas que chato, né? Essa atitude de malquerência não tem e nem deve se expressar, né? Temos que trabalhar por amor, né? Pois de nada vale o serviço executado sob o impulso da revolta. Pois a revolta obscurece a ambiência de trabalho, dificulta-nos a compreensão entre os dirigentes e dirigidos. Também tem mais essa, né? Então, sem a mansidão, não se difunde a fraternidade universal. Porque temos que ser calmos, serenos, mansos, equilibrados. E por quê? Porque não se evitam as guerras devastadoras que existem lá fora ou dentro da gente, né? Que tem uma certa responsabilidade, né, por todas as misérias humanas. Então, compreendendo isso, quando nós, humanos terráqueos, né, encarnados aqui, compreendermos que a melhor política no trato das relações entre as pessoas do grupo e das coisas, das organizações, das nações de um país, vai se estabelecendo pelo amor, por amor e no amor, na brandura e na suavidade. Então todos nós estaremos sentindo em nossos corações a luz radiante de uma civilização em regeneração. A nova Terra, né? Tão falada. Aí vai mudar a face do planeta, o nosso planeta Terra, tornando esse lugar como uma morada de bênçãos, uma morada de amor fraternal, de bem-aventurança, né? Onde haja bondade, paciência, tolerância de um para com o outro. Então, aqui vale lembrar, né, que o nosso Mestre Jesus, ensina que os mansos, ele fala, os mansos herdarão a terra, mas quem são os mansos? São aqueles que são serenos, meigos, sem agitação, sem revolta, sem agressividade, sem perturbação, sem maledicência, sem malquerência nas suas ações, né? Então, essas pessoas herdarão a terra, pois estão envolvidos de amor. Por isso, é servir com amor sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. A primeira pergunta, ela seria essa: por que a gente adere tanto às limitações que são impostas a nós, limitações obviamente negativas, e por que a gente se identifica tanto com esse personagem? Daí depois eu vou até contextualizar mais. Claro, claro. Primeiro, no seu caso particularmente falando, mas ele também serve para a gente pensar, né, Guru, sobre a vida de muitas pessoas, é que, olha, a quantidade de gente importante na tua vida dizendo tudo isso. Você era apenas uma criança, não tinha como você não aceitar isso. Entende? Porque no fundo, quando os pais dizem isso, a gente entende que eles nos criaram, então eles nos formam não somente geneticamente, mas também emocionalmente. Formam, sim. Você é incapaz, você é burro, você é desastrado, então você é o desastrado. Não, você é a bonitinha, você é o jogador de futebol, ele é o esquisitão, ele é o que faz piada. Esses rótulos às vezes não são colocados, mas eles são tão consistentemente oferecidos que a gente termina aceitando por um motivo, sabe? Ali é que eu preciso pertencer àquele grupo. O medo de não pertencer faz com que eu aceite o rótulo. Porque a dor do crescimento inclui a perda de pertencimento.
A maior parte das pessoas tem dificuldade de crescer e acontecer na plenitude do ser, porque elas vão ter que Se isolar. se isolar. Elas vão para um deserto, abrir mão do pertencimento. Então, por exemplo, se você é o engraçadinho, e você um dia descobre, não, mas eu posso ser um engraçadinho que estuda e que tem um papo sério, as pessoas que sempre te chamaram pra balada porque você era o carinha da piada, não vão mais te chamar. E aí qual é o meu grupo? Porque eu não sou mais o grupo da piada, eu não sou o carinha da piada, entendeu? Se eu sou o cara que toma todas, e aí eu resolvo que eu não vou acabar a minha vida na cachaça, mas os meus amigos são todos de cachaça, eles não vão mais me aceitar. E mesmo que eu insista, eu não vou mais conseguir conviver com eles. E tem gente que tem tanto medo desse deserto, para forjar quem é o parto de si mesmo, que voltam pro rótulo. Pelo medo da dor de nascer. Marguerite Yourcenar, uma escritora belga, ela diz o seguinte, que o nosso lugar de nascimento não é o dia que a gente nasceu, não. É aquele dia e hora que pela primeira vez lançamos um olhar de lucidez sobre a vida. Olhar para si com lucidez é dizer assim, cara, nem tudo que disseram sobre mim, embora sejam pessoas importantes, é o que eu sou. Eu podia até naquele primeiro momento estar expressando alguns comportamentos que dessem a entender isso, mas isso não me define. Eu sou um ser plural, eu não sou apenas o engraçadinho, o nerdão, a pessoa mais fechadona. Eu percebi quando você chegou aqui que você é uma pessoa mais na sua e que naturalmente você vai se soltando depois. Que o guru já vai chegando, lá, aquela, né? Então assim, são personalidades. Só que a gente vive num país que ele é majoritariamente extrovertido. Se você estivesse na Alemanha, você era um personagem altamente incluído, porque você ia ser mais do padrão de países frios, de neve, que muda o comportamento das pessoas. Então aqui você sofre mais do que sofreria num país nórdico que as pessoas têm pela própria neve que muda o comportamento social, também interfere na personalidade das pessoas. A gente tem que ter essa coragem, sabe? Ali de, poxa, eu vou ter que ser eu, e muitas vezes para ser eu vou ter que contrariar o meu clã. Dá um sentimento de você estar traindo. Eu estou traindo meu clã. Como assim eu não vou ser o exótico, o cara que fica no quarto, o estranhão que quando chega a visita vai pro quarto? Na verdade, é um tipo de personalidade, mas os pais não tinham acesso a isso. Antigamente os pais não sabiam que tinha múltiplas personalidades, que tem pessoas mais introvertidas e mais extrovertidas e que do espectro ao outro tem uma gama de variações muito grande. E eles queriam apenas entender o seguinte, imagina no caso de um pai que tem uma criança extrovertida. É porque meu filho vai sofrer se ele for assim. O mundo exige que você seja sociável, que você se relacionar, faça network. Se ele for assim, ele vai sofrer, vai ter dificuldade de arrumar um emprego, de arrumar uma namorada. Só que eu não sei expressar isso para ele e também não sei como trazer esse lugar e fico fazendo piada para ver se ele reage. E o que eu vou fazendo é tornando a vida dele mais infernal ainda. Então, basicamente, a gente ainda está construindo uma sociedade que é capaz de entender o que eu chamo de letramento das emoções, que é como as emoções são diversas, como as personalidades são diversas. Por exemplo, quando você começa a crescer, eu tenho certeza, por exemplo, que algumas pessoas que vocês tinham amizade antes do podcast fazer sucesso se afastaram, porque não suportaram. Uhum. Porque estavam com vocês no fracasso. Amigos de fracasso, de choro, de tá tudo tipo assim, um amigo da bad vibe, tem amigo da bad vibe porque ele só é amigo da bad vibe. Se você fizer sucesso, você traiu o clã. Era pra estar aqui chorando, que mundo cruel, minha vida não acontece, olha só, tantas ideias incríveis e nada acontece. De repente vocês começam a fazer uma coisa exótica como essa, começa a dar certo, muita gente se afasta. E se aproximam muitas pessoas também. Pessoas porque quando a gente cresce emocionalmente, é interessante, o crescimento emocional é a antessala do crescimento moral. Eu cresço emocionalmente e espiritualmente eu cresço também. E quando você vai para esse outro patamar, você não vive mais de network. Não é sobre, eu vou ser amigo do guru por causa disso, vou ser amigo do Alê por causa daquilo. Não, tipo assim, cara, essas pessoas têm conexões com a minha visão de mundo, então naturalmente a gente vai se encontrar. Já é uma afinidade por visão de mundo e interesse pelo coletivo, mas não pela troca mesquinha, cotidiana, que você quer que o outro te ofereça, entende? Então vai mudando de patamar. Mas eu quero dizer uma coisa para quem está aí em casa, pensando assim, quais dificuldades eu enfrento quando eu estou querendo mudar de patamar e crescer? São várias. Existem algumas forças que operam contra a sua vontade de crescimento. Tá? A primeira é surpreendente, é uma força amorosa.